Meus amigos, minhas amigas, é sempre uma grande alegria estar aqui com vocês para o quadro Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Que o Mestre Jesus possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz e com muito amor. Hoje nós vamos trazer uma página muito bela do livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que tem por título Velhos e Moços. E diz assim: não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos o entrechoque das opiniões dentro do idealismo quente dos mais jovens. Muitas vezes, o séquio humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. Enquanto Pedro e André se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta no porvir. Tiago, seu irmão, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Somos jovens, diziam, iremos à terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Tão logo o mestre permitisse, sairiam da Galiléia, pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Sentiam-se fortes e bem dispostos. Respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Por longas horas questionavam acerca de suas possibilidades, apresentavam as suas vantagens, debatiam seus projetos imensos e pensavam consigo: que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família encarcerado em seus pequeninos deveres? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia? André e o irmão os escutavam despreocupados para meditarem apenas quanto às lições do Messias. Entretanto, Simão, mais tarde chamado Ozelote, antigo pescador do lago, acompanhava semelhantes conversações humilhado. Algo mais velho que os companheiros, suas energias, a seu ver, já não se coadunavam com os serviços do Evangelho do Reino. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, perguntava a si mesmo o que seria de seus esforços singelos junto a Jesus. Começava a sentir fortemente o declínio das forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante no ritmo da vida. Deixando-se, porém, impressionar vivamente, procurou entender-se com o mestre, buscando eximir-se das dúvidas que lhe roíam o coração. Depois de expor os seus receios e vacilações, observou que Jesus o fitava sem surpresa, como se tivesse pleno conhecimento de suas emoções. Nós, quando chegamos neste período de vida, já passando dos 60, entrando na casa dos 70, vemos os jovens realmente ter assim, aquela disposição impressionante para o trabalho, tecerem comentários sobre o futuro, idealizarem os planos referentes aos trabalhos do Evangelho na casa espírita. E isso é muito importante, nós ficamos muito entusiasmados e procuramos dar todo o apoio aos grupos de jovens, né? E não raro, muitos deles entram dentro dessa questão, dizendo que os mais velhos já não têm mais força suficiente para levar a mensagem de Jesus à frente, né?
O que não deixa de ser bom, porque é o incentivo, né, do jovem crescendo em disposição para um trabalho muito importante que ele terá pela frente. Mas não pode-se, em hipótese alguma, menosprezar aquele que tem mais experiência, conforme nós vamos ver mais à frente. Mas é muito importante para os jovens perceberem a necessidade da união da força da juventude com a experiência. Vamos ver o que Jesus vai dizer aqui a Simão, o Zelote, que estava se sentindo humilhado, né, pelos jovens. E Jesus então diz assim: Simão, disse o mestre em desvelado carinho, poderíamos acaso perguntar a idade do nosso pai? E se fôssemos contar o tempo na ampulheta das inquietações humanas, quem seria o mais velho de todos nós? A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. Ao passo que o discípulo meditava os conceitos com sincera admiração, Jesus prosseguia esclarecendo. Esta imagem pode ser também a da vida do Espírito, na sua radiosa eternidade. Apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. Em face da grandeza espiritual da vida, a experiência humana é uma hora de aprendizado no caminho infinito do tempo. Essa hora minúscula encerra o que existe no todo. É por isso que aí vemos, por vezes, jovens que falam com uma experiência milenária e velhos sem reflexão e sem esperança. Olha que conceito interessante que Jesus traz para nós. Não é? Tem em algumas situações, e nós conhecemos algumas, de jovens que realmente eles trazem uma disposição e conceitos altíssimos, porque são espíritos já antigos, já vividos dentro da experiência nas reencarnações. E tem velhos que não têm nenhum tipo de reflexão, nenhuma esperança. São espíritos que ainda não caminharam o suficiente. Talvez até possam ter tido várias encarnações, mas permaneceram na retaguarda. Então vejam agora a pergunta que Simão Zelote faz a Jesus. Então, Senhor, de qualquer modo a velhice é a meta do espírito? Perguntou o discípulo emocionado. Não a velhice enferma e amarga que se conhece na terra, mas a da experiência que edifica o amor e a sabedoria. Respondeu-lhe Jesus. Ainda aqui, devemos recordar o símbolo da árvore para reconhecer que o fruto perfeito é a frescura da ramagem e a beleza da flor, encerrando o conteúdo divino do mel e da semente. Percebendo que o mestre estendera seus conceitos em amplas imagens simbólicas, o apóstolo voltou a retrair-se em seu caso particular e obtemperou.
A verdade, Senhor, é que me sinto depauperado e envelhecido, temendo não resistir aos esforços a que se obriga a minha alma na semeadura da vossa doutrina santa. Mas escuta, Simão, redarguiu-lhe Jesus com serenidade enérgica. Achas que os moços de amanhã poderão fazer alguma coisa sem os trabalhos dos que agora estão envelhecendo? Poderia a árvore viver sem a raiz, a alma sem Deus? Lembra-te da tua parte de esforço e não te preocupes com a obra que pertence ao Todo-Poderoso. Sobretudo, não ouvides que a nossa tarefa para a dignidade perfeita de nossas almas deve ser intransferível. João também será velho, e os cabelos brancos de sua fronte contarão profundas experiências. Não te magoe a palestra dos jovens da terra. A flor no mundo pode ser o princípio do fruto, mas pode também enfeitar o cortejo das ilusões. Quando te cerque o burburinho da mocidade, ama os jovens que revelem trabalho e reflexão. Entretanto, não deixes de sorrir igualmente para os levianos e inconsequentes. São crianças que pedem cuidado, abelhas que ainda não sabem fazer o mel. Perdoa-lhes os entusiasmos sem rumo, como se devem esquecer os impulsos de um menino na inconsciência dos seus primeiros dias de vida. Esclarece-o, Simão, e não penses que outro homem pudesse efetuar, no conjunto da obra divina, o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste na noite, mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. Dando Jesus por terminado o seu esclarecimento, Simão o Zelote se retirou satisfeito, como se houvesse recebido no coração uma energia nova. Voltando à casa pobre, encontrou Tiago, filho de Cleófas, falando à margem do lago com alguns jovens, apelando ardentemente para as suas forças realizadoras. Avistando o velho companheiro, o apóstolo mais moço não o ofendeu, porém fez uma pequena alusão à sua idade, para destacar as palavras de sua exortação aos companheiros pescadores. Simão, no entanto, sem experimentar qualquer laivo de ciúme, recordou as elucidações do mestre e logo que se fez silêncio ao reconhecer que Tiago estava só, falou-lhe com brandura. Tiago, meu irmão, será que o espírito tem idade? Se Deus contasse o tempo como nós, não seria ele o mais velho de toda a criação? E que homem do mundo guardará a presunção de se igualar ao Todo-Poderoso? Um rapaz não conseguiria realizar a sua tarefa na terra se não tivesse a precedê-lo às experiências de seus pais. Não nos detenhamos na idade. Esqueçamos as circunstâncias para lembrar somente os fins sagrados de nossa vida, que deve ser a edificação do reino no íntimo das almas. O filho de Alfeu escutou-lhe as observações singelas e reconheceu que eram ditas com uma fraternidade tão pura que não lhe chegavam a ferir nem de leve o coração. Admirando a ternura serena do companheiro e sem esquecer o padrão de humildade que o mestre cultivava, refletiu um momento e exclamou comovido: tens razão. O velho apóstolo não esperou qualquer justificativa de sua parte e, dando-lhe um abraço, mostrou-lhe um sorriso bom, deixando perceber que ambos deviam esquecer para sempre aquele minuto de divergência a fim de se unirem cada vez mais em Jesus Cristo. Naquela mesma tarde, quando o Messias começou a ensinar a sabedoria do reino de Deus, Simão, o Zelote, notou que havia na praia duas criancinhas inconscientes.
dominada pela nova luz que fluía dos ensinamentos do Mestre, a mãe delas não vira que se distanciavam ao longo do primeiro lenço raso das águas. O velho pescador, atento à pregação e às demais necessidades da hora em curso, observou os dois pequeninos e acompanhou-os. Com uma boa palavra, tomou-o nos braços, sentando-se numa pedra. Terminada a reunião, os restituiu ao colo maternal em meio de suave alegria e sincero reconhecimento. Inspirado por uma força estranha à sua alma, o discípulo compreendeu que o júbilo daquela tarde não teria sido completo se duas crianças houvessem desaparecido no seio imenso das águas, separando-se para sempre dos braços amoráveis de sua mãe. No âmago do seu espírito havia um júbilo sincero. Compreendera com o Cristo o prazer de servir, a alegria de ser útil. Nessa noite, Simão Zelote teve um sonho glorioso para a sua alma simples. Adormecendo de consciência feliz, sonhou que se encontrava com o Messias no cume de um monte que se elevava em estranhas fulgurações. Jesus o abraçou com carinho e lhe agradeceu o fraterno esclarecimento fornecido a Tiago, em sua lembrança, manifestando-lhe reconhecimento pelo seu terno cuidado com as duas crianças desconhecidas, por amor do seu nome. O discípulo sentia-se venturoso naquele momento sublime. Jesus, do alto da colina prodigiosa, mostrava-lhe o mundo inteiro. Eram cidades e campos, mares e montanhas. Em seguida, o antigo pescador compreendeu que seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Ao lado do seu deslumbramento passava a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o Mestre com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. As crianças lhe chamavam amigo fiel, os jovens, verdade do céu, os velhos, sagrada esperança. Simão acordou, experimentando indefinível alegria. Na manhã imediata, antes do trabalho, procurou o Senhor e beijou-lhe a fímbria humilde da túnica, exclamando jubilosamente: Mestre, agora vos compreendo. Jesus contemplou-o com amor e respondeu: Em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Nós vimos então, nessa bela página nos trazida pelo Espírito Humberto de Campos, este momento em que Simão, Tiago, João e Filipe tinham momentos de divergência e que Simão se sentia diminuído, humilhado pela presença dos jovens e diante da grandiosa missão que Jesus estava ali entregando a cada um. Sentiu-se apequenado, porque parecia que ele não conseguiria executar a sua tarefa. Mas uma coisa ressalta de grande importância que Jesus diz é que a tarefa que compete a mim deve ser feita por mim mesmo. Eu não posso delegar essa tarefa a alguém. E se eu deixar de executá-la, ela não será feita. E ele diz uma coisa muito importante também: faça a sua parte e deixe que Deus faça o resto. E nós todos vivenciamos muito isso. Nós olhamos para a tarefa que está ali na nossa frente, nos assombramos com a responsabilidade, o tamanho, seja a tarefa de ser pai, de ser mãe,
a tarefa profissional, a tarefa religiosa, a tarefa da reforma íntima, a tarefa do amor ao próximo, do auxílio ao próximo. Ela está ali para que nós possamos executar a nossa parte. Ela, aos nossos olhos naquele momento, é enorme, grande. Nós sentimos como Simão, as nossas forças, parece que nós não vamos dar conta daquilo. Porque nós, quando vamos envelhecendo, sentimos vários tipos de dores, mal-estar, e aí, mas que hoje não vai dar, é melhor eu deitar ali, estou com dor aqui, dor ali. Mas não seguindo a orientação de Jesus, nós devemos insistir em executar a nossa tarefa e deixar que o Pai execute a dele. Qual é a tarefa que o Pai vai executar? Ele não vai fazer o meu trabalho, mas ele vai me dar força e ânimo quando eu me disponho a fazer. Chico Xavier tinha dores atrozes, tinha problemas de todos os tipos. E trabalhava, começava pela tarde e ia à madrugada, todos os dias, atendendo. Amparado pelos espíritos, por Emmanuel e por outros espíritos, executando a sua tarefa. E nós também devemos pegar esta tarefa e começarmos ao amanhecer, como diz o Evangelho, agradecer a Jesus, a Deus, a oportunidade de iniciarmos a nossa tarefa ao amanhecer e só terminarmos no declínio do dia. Não importa quantos anos eu tenho. Agora é importante porque a minha experiência, a sua experiência, vai auxiliar àqueles nossos irmãos jovens que vêm atrás de nós. E muitos estão ao nosso lado. Outros já estão à frente da tarefa. E nós ficamos numa retaguarda. Isso me faz lembrar o que está acontecendo hoje, durante essa pandemia. Os jovens estão à frente dos trabalhos, nas casas espíritas, nas igrejas evangélicas, católicas, em outros locais. Eles é quem saem para fazer a distribuição da parte social, trabalham nas doutrinárias, eles são os gênios da computação e gravam as lives. E compete a nós irmos cooperando com eles no incentivo, na prece para que eles não desistam, que eles continuem a fazer esse trabalho. Esta retaguarda hoje é importante porque pela experiência vamos mostrando como, não como deve ser feito para que as pessoas copiem, mas os caminhos que possam trazer mais facilidade para que eles executem. O nosso exemplo é o Evangelho dito sem palavras, conforme o nosso querido Francisco de Assis disse aos seus discípulos: saiam e preguem o Evangelho. Se necessário, utilizem a palavra. E Jesus está ao nosso lado, em todos os momentos, nos orientando, nos dando esses conselhos que ele deu aqui, particularmente a Simão o Zelote, e que esses conselhos servem para nós continuarmos com a nossa tarefa. Não podemos deixar o trabalho porque isso, segundo Emmanuel, é deserção. Nós devemos pegar a parte que nos compete
e sairmos a trabalhar e nos unirmos com os jovens, fazendo desta forma um trabalho entre velhos e moços, moços e velhos, unidos pelo coração. E como disse Jesus, fechando o texto, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Aos jovens, o meu carinho, o meu abraço, o meu amor. Aos velhos, o meu carinho, o meu abraço e o meu amor. E que todos possamos seguir juntos, sendo de Deus.